Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Lígia Barbieri sobre o livro A Ferro e Flores. É um livro que fala dessa problemática que é muito comum nos dias de hoje, que é o alcoolismo. Bom, Lígia, e aí? Você acha que a gente deixou essa questão? Você acha que falta religiosidade para a Olha, humanidade, não só para os jovens, né? Porque não são só os jovens que isso que estão eu estava nessa pensando. situação, né? Sim, é exatamente isso que eu tinha pensado. Mais do que a religiosidade, falta o exemplo, a religiosidade dos pais, essa Hum, ligação. Porque o que a gente vê na sociedade atual é que os jovens estão tão perdidos porque a geração que compõe os pais também também, está. né? Também é uma geração que faz uso de tudo. Ainda que dissimuladamente, né? E os filhos, eles percebem, eles pressentem, eles tendem a repetir o comportamento dos próprios pais, né? Até Sim. com uma maneira de mostrar o quanto eles os amam, né? Inconscientemente. Então é muito difícil você discutir sobre o problema do alcoolismo numa sociedade em que todo mundo bebe o tempo todo e não pensa nas consequências disso. Como você falou, um dá o vinho, ai que bonita, minha filha já sente o cheiro, meu filho. Você tem que pensar nas consequências disso, né? No caso de um jovem, isso é muito sério, porque as sinapses neurológicas ainda não estão consolidadas. Segundo eu tive vendo, só a partir entre 22 e 24 anos que você já tem o seu processo, ou seja, assim, o seu cérebro já se acostumou com determinados tipos de sinapses neuronais. Então, como ele não se acostumou, o álcool ele é muito sério, porque ele a partir do momento que o seu corpo percebe que você tomou uma dose de álcool, ele imediatamente ele para a produção de hormônios que dão prazer, porque o álcool O álcool. faz isso por ele. Então, quanto mais você vai bebendo, menos o seu corpo vai produzindo, até um ponto que ele se desacostuma, como qualquer droga, né, a produzir, porque ele já joga isso para o álcool. É o álcool que vai te dar o bem-estar. Então você imagina o jovem que ainda não terminou a sua capacidade de produzir aquelas endorfinas, ele já estancou antes do tempo. Então a probabilidade daquele jovem vir a se tornar um alcoólatra é muito maior. Certo. Então, quanto antes ele começar a beber, antes você vai interferir nesses processos cerebrais. E aí os pais, porque não conseguem dar o exemplo, acabam incentivando isso antes. Então é um problema muito sério. Na verdade, a sociedade toda precisa rever os seus valores, os seus conceitos, a questão do propósito, né? Eu Sim. gosto muito de usar essa definição do Cortella, né? Porque propósito, em latim, significa o que eu coloco adiante. Por que eu faço o que eu faço? Ou por que eu não faço o que eu não faço? E a nossa sociedade, ela está tão mecanizada, tão acostumada já ao processo, que a gente não se pergunta, nem quando você abre uma geladeira, né? Por que eu vou comer isso? Por que eu vou beber isso? Eu assisti um vídeo há pouco tempo atrás, desses coaches, que tem vários, né? E que chamava 15 segundos, e que dizia que se cada vez que você for fazer uma coisa, você respirar por 15 segundos, você vai alterar completamente o que você vai fazer. Então, você pega um exemplo fácil, né? Você vai em casa na hora do almoço almoçar. E aí, se você parar 15 segundos antes de você abrir a geladeira, você vai escolher Melhor. o que vai te fazer bem. Se você não para, que é o que a gente faz, né? Você abre a geladeira olhando o WhatsApp, ou lendo alguma coisa que você precisa Você já para o pega próximo qualquer coisa. programa. Você pega O mais qualquer fácil, né? O mais coisa, fácil, né? o mais fácil que tiver na frente, e o que pior, você não está presente. Então, você comeu e você não percebeu que estava comendo. Quando você saiu de casa, você está com fome, porque você não viu a comida. Outro dia aconteceu uma situação comigo que eu acho que exemplifica. Eu tinha que tomar um remédio de manhã e eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Não sabia quantos tinham na caixa. Aí, de repente, eu falei, tomei o remédio ou não tomei o remédio? E E aí eu agora, né? fiquei sem tomar naquele Porque dia, você falou agora, né? porque senão podia tomar dois, Dois. né? E a gente faz tudo na nossa sociedade assim. O bebê é muito assim. Às vezes a pessoa, ela não se pergunta o que está acontecendo com ela. Por que ela está triste naquele dia? Por que ela está com raiva? Eu acho que o que está faltando é esse tempo para a gente se olhar
e aceitar aquilo que não está bem, acolher mesmo, né? Se ouvir, o que aconteceu comigo? Não, é tão mais fácil, você usa uma droga, usa um estimulante, usa uma bebida. Você terceiriza a sua felicidade, né? Porque ela vai estar ligada a essas situações, não a bebida, a droga, ou... Só que depois você não tem como terceirizar a sua infelicidade não, decorrente. Não, exato. Aí ela é responsabilidade sua. Isso. Né? É interessante também se a gente pensar assim, né? Eu ponho na mão do álcool, da bebida ou da droga o meu bem-estar, né? A minha felicidade, né? O meu prazer. Mas aí depois eu não sei o que fazer com as consequências que isso me traz, não é isso? Eu gosto muito daquela frase do Paulo que diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente tem que parar e pensar realmente até que ponto que algo vai fazer bem pra gente. E o livro procura trabalhar muito esse aspecto, né? Porque ele começa com a história de 4 adolescentes. 4 adolescentes que um deles já está dando problema porque ele bebe demais da conta, a namorada terminou com ele por causa disso, mas ela é apaixonada por ele. E aí os 4 vão para uma festa. E esse que bebe muito é um rapaz muito rico, que ele tem um carro importado do pai dele, que ele pegou emprestado. Conclusão, ele já bebeu todas, mas na hora de ir embora, ele não vai emprestar o carro importado, imagina, do pai dele. Ele acha que ele está mais consciente. E muito a postura nossa de quem não bebeu. Eu vou com ele, porque se adiantar, né, se acontecer alguma coisa, eu estou do lado. E você faz o quê na hora que o carro bate? Pois é. Só carro de autoescola que tem 2 pedais. Né? Você não tem outro pedal de freio. Então, o que acontece é que é um acidente e alguns desses jovens que não tinham nada com isso, que estavam ali só para ajudar, perecem. E no mundo espiritual? O que vai acontecer com esses? Com o que estava bebendo? Com o que não bebia e que estava junto? Até que ponto que isso pode ser considerado também um suicídio? Você entrar num carro junto com uma pessoa que bebeu, achando que você pode ajudá-la, é uma atitude suicida. Infelizmente. É difícil para a gente pensar isso. É difícil para um pai, para uma mãe que perdeu um filho nessas condições, mas a gente tem que ser responsável por tudo que a gente faz, né? Então eu acho que vale a pena ler para você se conscientizar e poder ajudar os seus filhos e a sua família. Ajudar no sentido de ser mais enérgica, ou ser mais rígida, ou ser mais coerente. Acho que essa é a palavra. Ser mais coerente. E é assim que a gente vai terminar o Repensar de hoje, com coerência, né? Porque eu acho que é isso que é importante na vida, né? Não é o caso de fazer uma apologia contra a bebida. Sim. No livro a gente tem, inclusive, vários personagens que conseguem teorizar sobre isso, até beber com moderação, mas ter a ideia do que isso significa em todos os aspectos físicos, psicológicos, e o que acontece de fato com o organismo de um alcoólatra, né? Poucas pessoas sabem tantas características depois que você estuda, né? Uma delas, assim, que me chama muita atenção é a ferida. Que sempre todo alcoólatra pode observar, tem uma ferida na perna, que isso tem uma razão. Alguns ficam cegos, né? E uma porção de... Eu queria contextualizar para que a pessoa possa ter o seu livre-arbítrio e escolher o que é melhor para ela. Ou beber com moderação, ou não beber, ou continuar bebendo. Cada um é como diz o Paulo. Tudo me é lícito, mas nem sempre tudo me convém. Né? Muito obrigada, Lígia. Eu que agradeço pelo carinho de sempre. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se quiser assistir a este ou a outros programas, você pode acessar youtube.com/TV Mundo Maior ou facebook.com/TV Mundo Maior. Falamos hoje com Lígia Barbieri sobre o livro A Ferro e Flores. E eu tenho um encontro com você na próxima semana. Até lá.